Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil. Para quem não me conhece, eu sou a professora Yasmine Lopes. Já agradeço aqui a oportunidade, o convite do Revisão PGE. Ainda ontem estava aí do outro lado da tela, assistindo a aula do Francisco, do René, do Leonardo, e hoje estou tendo a oportunidade de ministrar essa aula para vocês, então é uma grande honra. E aqui eu já deixo meu recado, Continuem se dedicando, imprimindo esforços nessa jornada rumo à aprovação e posse nos concursos públicos. Contem comigo, a gente está aqui para dar total apoio a vocês. Então, excelentes estudos, vamos juntos. Nós vamos falar, pessoal, nesse e nos próximos 2 encontros, são 3 aulas, sobre um tema muito importante, que é o processo coletivo. E costuma-se atrelar o estudo dos direitos coletivos, do processo coletivo, as carreiras do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, tem muito candidato que está estudando, está se preparando para concursos da advocacia pública, que negligencia o estudo do processo coletivo e das principais leis, que compõem o microsistema de tutela coletiva, e a gente vai falar mais à frente. E vejam, as bancas vêm cobrando, inclusive, como disciplina autônoma. FCC, VUNESP, e a VUNESP é muito forte nisso, cobra bastante difusos e coletivos em suas provas. Então, vamos fazer esse estudo cuidadoso. Para introduzir o tema, eu queria que a gente localizasse os direitos difusos e coletivos nas dimensões de direitos fundamentais. Vocês estudaram, e muito bem, com o professor Francisco Braga, em Constitucional, as gerações de direitos fundamentais. Onde é que a gente pode localizar nessas gerações direitos difusos e coletivos? Vejam só, revisão rapidona aqui. Primeira geração, ligada a direito à liberdade do indivíduo, certo? Então, nós temos direitos civis e políticos, deveres de abstenção por parte do Estado. Quando a gente passa para a segunda geração de direitos fundamentais, nós falamos de igualdade material, direitos sociais, culturais, econômicos. Passando para a terceira geração de direitos fundamentais, a gente já consegue enxergar alguns direitos transindividuais, solidariedade, fraternidade, meio ambiente. E para quem entende que existe a quarta e quinta geração de direitos fundamentais, respectivamente relacionadas à democracia, globalização, manipulação do patrimônio genético, e a quinta geração ali, direito à paz. Se a gente observar, apenas a partir da terceira geração de direitos fundamentais, a gente enxerga e localiza direitos difusos e coletivos. Por que eu estou falando isso? A gente não pode confundir direito social com direito coletivo. Tá? No texto constitucional, a gente sabe que há um título específico para os direitos sociais. E a gente consegue enxergar ali abrangência coletiva em algum deles. Então, a gente fala de direito de greve, de associação profissional, de sindicalização. Consegue enxergar a abrangência coletiva desses direitos? Mas, pessoal, eles não deixam de ser individuais. Tá? O direito de greve é um direito individual. E de natureza verdadeiramente coletiva e difusa, a gente vai verificar outros direitos. Então, não confunda direito social com direito coletivo. Me dá um exemplo, então, professora, ao longo do texto constitucional. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, autodeterminação dos povos, o direito dos consumidores de obter informações dos poderes públicos. Esses, sim, são direitos de natureza verdadeiramente coletiva ou difusa. Então, lição número 1, não confundir direito social com direito coletivo. O conceito não é sinônimo. Perfeito? Vamos falar, então, da evolução da tutela coletiva. Queria comentar com vocês de forma breve sobre isso, e eu já vi sendo explorada em prova essa linha do tempo, em relação a como a tutela coletiva evoluiu no país. Antes disso, eu vou trazer 2 destaques relacionados à tutela coletiva no mundo. Tá? Nós tivemos ações coletivas no direito romano. E, na época, essas ações estavam relacionadas à proteção de bens de uso comum do povo. Então, os indivíduos poderiam mover ações coletivas para proteger, por exemplo, os logradouros públicos, as ruas. Mais à frente, direito inglês, século XVII, existia a possibilidade de um autor individual, ali com sua ação individual, pedir autorização para que aquela ação fosse processada coletivamente. Então, desde esses tempos mais remotos, a gente já conseguia enxergar os primeiros passos da tutela coletiva. E no Brasil?
Turma, essas ações coletivas do direito romano chegaram a vigorar no Brasil. Foram incorporadas pelo direito português, tá? E vigoraram aqui ali durante as ordenações manuelinas, afonsinas. O primeiro instrumento de natureza genuinamente brasileira, né, foi a ação popular. É a ação popular. Então, a doutrina considera, não de forma uníssona, a seguinte linha do tempo, a seguinte evolução da tutela coletiva no Brasil. Primeiro instrumento de tutela coletiva, a Lei de Ação Popular, né? Em 1965, a Lei de Ação Popular, a Lei 4717 de 65, trouxe o primeiro instrumento de tutela coletiva, que é a ação popular. O surgimento do processo coletivo atribui-se à promulgação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, em 1981. Então, vejam só, aquela regulamentação ali relacionada à proteção do meio ambiente é considerada como o surgimento do processo coletivo no país. E a Lei de Ação Civil Pública veio para consolidar. Então, primeiro instrumento de tutela coletiva, ação popular. Surgimento do processo coletivo, Política Nacional do Meio Ambiente e a consolidação do processo coletivo veio com a Lei de Ação Civil Pública em 85. Houve ainda, pessoal, a potencialização do processo coletivo, que se deu quando? Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Então, surgiu com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, se potencializou, né, se consolidou, melhor dizendo, com a Lei de Ação Civil Pública e foi potencializado com o Código de Defesa do Consumidor e demais leis que se seguiram. E a gente está falando aqui de tutela individual, tutela coletiva. Qual a diferença entre essas tutelas? Quando a gente está diante de um processo individual, nós estamos buscando defender um direito individual. Em relação à tutela coletiva, não. Não há, na verdade, necessária relação entre a natureza do direito material e a tutela coletiva. Por quê? A gente pode tutelar por meio de ação coletiva um direito individual. A gente vai estudar mais à frente, vocês conhecem, os direitos individuais homogêneos. Então, se é possível tutelar por meio de ação coletiva um direito individual, não há relação entre a natureza do direito e o conceito de tutela coletiva. A tutela coletiva busca proteger um rol de direitos definidos pelo legislador. Então, é o legislador que vai dizer, este rol aqui deve ser defendido por meio de uma ação coletiva. Fred Didier e Hermes Zanetti conceituam tutela coletiva como, na verdade, o processo coletivo é aquele instaurado por um legitimado ativo coletivo ou em face deste legitimado, certo? Então, é o processo instaurado por um legitimado ativo ou em face de um legitimado passivo coletivo para tutelar, proteger direitos coletivos lato sensu ou para declarar a existência de uma situação jurídica passiva coletiva. Esse é o conceito trazido pela doutrina. Então, vocês precisam lembrar que não há necessária relação entre a natureza do direito, né, não precisa ser um direito coletivo para ser tutelado por meio de ação coletiva, e que é o legislador que determina quais os direitos são passíveis de tutela através do processo coletivo. A tutela coletiva tem dois principais fundamentos, escopos, né? O primeiro está relacionado ao acesso à justiça, é um fundamento sociológico. Com as ações coletivas, é possível que a gente encerre, né, diversos conflitos de massa, como, por exemplo, relacionados aos direitos dos consumidores. Então, as normas processuais precisaram ser adequadas para efetivamente tutelar esses direitos de massa. Então, quando o legislador prevê, por exemplo, o Instituto da Legitimação Extraordinária, é possível que um legitimado, em nome próprio, atue na defesa de um direito alheio. Você consegue dar acesso à justiça e à coletividade através de um único processo. Então, está aí o fundamento sociológico que está relacionado ao acesso à justiça. Mas a gente tem também o fundamento político, que está ligado à economia processual. Com certeza vocês também ouviram falar em economia processual nas aulas do professor Maurício Cunha. Com as ações coletivas, repito, é possível que a gente solucione diversos conflitos por meio de um só processo. Então, com a ação coletiva, a gente evita a multiplicidade
de demandas individuais. Então, está aqui o escopo, né, o fundamento político relacionado à economia processual. E quando no começo da aula eu falei que a gente ia estudar o microsistema de tutela coletiva, vocês podem ter se perguntado o que é o microsistema. Quando, para dar efetividade a determinada tutela, a gente precisa buscar diversos diplomas legislativos, a gente está diante de um microsistema. Então, se a tutela desse direito exige, né, a aplicação conjunta de uma gama de diplomas legais, a gente tem um microsistema. Isso está diretamente relacionado a um sistema chamado de vasos comunicantes. Preste atenção à expressão, porque já foi explorada em prova pela Banca Vunesp em mais de uma oportunidade de prova de procuradoria. Pausa aqui para tomar uma água. Primeira aula com vocês, não podia faltar a caneca da firma, né? Então, vou dar esse break aqui. Então, pessoal, o microsistema de tutela coletiva está relacionado ao sistema de vasos comunicantes, expressão que já foi apontada pelo Supremo em seus julgados. O próprio nome já induz à conclusão, né? Vasos comunicantes. As leis, elas se comunicam, se interpenetram e se complementam para que a gente chegue à tutela efetiva do direito coletivo. Só que 2 diplomas são apontados como fundamentais. A Lei de Ação Civil Pública e o título 3 do Código de Defesa do Consumidor. Está aqui o núcleo do microsistema. Perfeito? Quais seriam, então, os demais normativos que eu posso buscar para complementar isso aqui e, finalmente, tutelar o direito? E vejam, essas normas são consideradas normas de reenvio, porque remetem umas às outras. Então, em disposições da Lei de Ação Civil Pública, por exemplo, a gente encontra menção do legislador a outro diploma. Eu tenho a Lei de Ação Civil Pública, em determinado momento ela diz, conforme a Lei do Mandado de Segurança. O CDC faz menção à Lei de Ação Civil Pública. Então, olha os vasos se comunicando aqui, né? Quais seriam exemplos de outras leis? Antes de mais nada, a própria Constituição Federal, tá? Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Anticorrupção, Estatutos da Criança e do Idoso, crianças, adolescentes e do idoso, Lei de Proteção às Pessoas com Deficiência e as leis de mandado de injunção, mandado de segurança coletiva e o próprio Código de Processo Civil, né, pessoal? Que também é a norma geral zona ali, mas que serve de base para a aplicação para o processo coletivo. E eu vou trazer para vocês aqui, vou colocar o slide na tela, alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis que prevê a aplicação de diversos institutos do Código de Processo Civil, né, para o processo coletivo. Vejam só, é possível que a gente use as técnicas de ampliação do contraditório que o CPC prevê, audiências públicas, amicus curiae e diversos outros meios aí de participação. Produção antecipada de prova, tutela cautelar, tanto a que é requerida em caráter antecedente quanto a incidental. Audiência de saneamento compartilhado, e ali as partes podem deliberar com o juiz, né, as especificidades daquele litígio coletivo. Então, diversos dispositivos do Código de Processo Civil, diversos institutos, podem também ser aplicados, por óbvio, ao processo coletivo. Como é que eu vou aplicar, professora, tanta lei, então? Né? Como é que eu vou operar com esse microsistema tão complexo como o brasileiro? E vejam que, se a gente parar para pensar, seria mais fácil uma codificação só, né? E isso já tentou se codificar. Né? 2 principais anteprojetos foram apresentados, a gente sabe que não houve aprovação, continuamos aí com essa gama de diplomas. Recentemente, né, 2019, coordenados por uma ministra do STJ, um grupo apresentou, né, um novo projeto, um anteprojeto que está tramitando, e esse projeto visa revogar a Lei de Ação Civil Pública, né, é o chamado Projeto de Lei de Ações Coletivas, que é revogar a LACP e modificar alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. A doutrina tem algumas críticas, acredita que são diversos ramos, né, a proteção ao meio ambiente, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor. Então, são especificidades que talvez um código de processo coletivo pudesse engessar, né? Mas a gente está com esse projeto de tramitação até o presente momento, né, até a gravação dessa aula. Não foi aprovado, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Por hora,
A gente tem aqui esse microsistema complexo, que é o brasileiro, tem um monte de lei. E como é que eu faço para operar tudo isso e aplicar, de fato, alguma das leis ao caso concreto? Os professores Fred Didier e Hermes Zanetti trazem para a gente um caminho a ser seguido, né, uma sugestão, que seria a seguinte: primeiro, a gente vai buscar um diploma específico. Então, se eu estou tratando de uma ação popular, eu vou buscar na lei de ação popular a regulamentação, né? Para proteger aquele direito, eu vou buscar a lei específica. Se eu não encontrei, não localizei no diploma específico uma solução, ou se, embora o diploma ele apresente uma solução, ela não é satisfatória, eu vou para o núcleo do microsistema. Lei de Ação Civil Pública, título 3 do Código de Defesa do Consumidor. Não localizei ainda, não está suficiente, eu vou para as demais normas do microsistema, desde que isso não conflite, né, com os próprios princípios do microsistema, a própria razão de existir e também os princípios da Constituição. Então, eu vou ali para os demais diplomas, Política Nacional do Meio Ambiente, ECA, CDC, as outras partes, né, do CDC que eu não citei, e assim eu vou tentar buscar a tutela daquele direito. Tá? A gente tem uma vasta gama aí, caminho. Primeiro eu procuro na lei específica, em seguida, Lei de Ação Civil Pública e título 3 do CDC. Se eu não localizei, eu vou para as demais normas do microsistema. Nós vamos passar por um ponto muito importante, porque cai bastante em prova. E eu tenho vários exemplos, alguns eu trouxe aqui no slide para vocês, de cobrança em prova, que é a parte dos princípios do processo coletivo. A doutrina entende que há um rol específico, né, de princípios. Pedir licença mais uma vez aqui para, né, beber água. Vamos prosseguir. O primeiro princípio eu já cheguei a falar com vocês, que é o princípio do acesso à justiça. Aquele escopo sociológico, né, do processo coletivo, da tutela coletiva. Foi preciso, pessoal, adequar alguns procedimentos para que a gente possa ter uma tutela efetiva dos direitos coletivos lato sensu. Então, verificou-se que as normas que regem o processo comum individual não seriam suficientes para proteger determinados direitos. Por isso, existe a legitimação extraordinária ali tão forte no processo coletivo, por exemplo, né, permitir que outra pessoa defenda em nome próprio um direito alheio, acesso à justiça. E para ampliar esse acesso, existe outro princípio, consequência, né, do acesso à justiça, que é o da universalidade da jurisdição. Então, o princípio da universalidade da jurisdição conduz à noção de ampliação do acesso à justiça. O processo coletivo ele tem que alcançar muitas pessoas, muitas demandas, muitas causas. Outro princípio, participação no processo e pelo processo, que também a gente consegue identificar no processo individual, mas aqui é muito mais forte. O que é participar no processo? É garantir o exercício do contraditório. Desculpa. Então, se eu dou à parte a oportunidade de exercer o contraditório, de se defender, de participar, houve ali a participação no processo. Mas por que é importante a participação pelo processo? Com o processo coletivo, você pode influenciar no destino do Estado. Em que sentido? Quando o autor popular, por exemplo, pode, por meio daquela ação popular, invalidar um ato que feriu, vamos lá, a moralidade administrativa, ele está ali como gestor da coisa pública. Consegue compreender? Então, com a sua ação, ele pode influenciar nos destinos do Estado. Então, é importante participar no processo e pelo processo, pela forma como aquela sentença coletiva vai influenciar no destino do Estado. Princípio agora da economia processual, e a gente também já falou, é o escopo político da tutela coletiva. Eu não vou ser repetitiva, a gente já falou sobre ele, mas é importante destacar aqui que o STJ já entendeu, inclusive, que é possível suspender as ações individuais que tratem do mesmo tema que uma ação coletiva que está em tramitação, justamente para promover a economia processual. Tá? Então, é possível que, tramitando uma ação individual, várias ações individuais e uma ação coletiva do mesmo tema, a gente determine a suspensão das ações individuais para esperar a solução do litígio coletivo. E aí, com certeza, promover a economia processual. Há um princípio que vocês já estudaram bastante
no processo individual, lá com o professor Maurício Cunha, que é o da primazia pela solução do mérito. Aqui a gente vai aplicar também no processo coletivo. Vejam só, ao longo de todo o Código de Processo Civil, a gente vê dispositivos e a preocupação do legislador com a possibilidade de corrigir vícios sanáveis para que o processo não seja extinto sem resolução do mérito. Então, o juiz identificou determinado vício. Vamos lá, vamos determinar a parte que primeiro corrija. Corrigido, eu vou analisar o mérito e vou evitar uma sentença terminativa. O enunciado 666 do Fórum Permanente de Processualistas Civis trata desse processo relacionado à tutela coletiva quando diz o seguinte: se no processo coletivo o juiz está diante de uma ilegitimidade ativa, ele pode intimar, citar e intimar o adequado legitimado ativo para integrar o processo e evitar que ele seja extinto. Então, vamos imaginar, o Ministério Público propôs uma demanda, uma ação civil pública, mas ele não é o legitimado adequado para aquela ação, e sim a Defensoria Pública. No lugar de extinguir o processo, o juiz pode chamar a Defensoria Pública para assumir o coletivo. Então, primazia do julgamento do mérito no processo coletivo. Há também o princípio da máxima prioridade da tutela coletiva. O interesse social, vocês compreendem que ele deve preponderar sobre o interesse individual, certo? Então, o interesse social prepondera sobre o interesse individual. Então, é mais importante que a gente julgue uma demanda coletiva ou centenas de demandas individuais sobre o mesmo fato? Quando a gente julga a demanda coletiva, a gente evita duas coisas. Primeiro, multiplicidade de processos individuais. Segundo, decisões conflitantes. A gente vai evitar que tenha uma ação coletiva e uma ação individual com sentenças totalmente distintas, né? Então, por que é interessante priorizar a tutela jurisdicional coletiva, evitar que o judiciário, que já está abarrotado, chegue aí com demandas inúmeras sobre o fato? Então, evita a multiplicidade de demandas individuais, olha a economia processual aqui novamente, e também evita a prolação de decisões conflitantes. Princípio muito, muito importante agora. Disponibilidade motivada da ação coletiva. É possível que o legitimado ativo no processo coletivo desista do processo? Sim, mas essa desistência deve ser motivada, adequadamente fundamentada. Tá? Então, para que o juiz homologue a desistência de uma ação coletiva, quem está pedindo a desistência tem que motivar. Vou colocar aqui na tela para vocês o nosso slide para falar de um dispositivo específico da Lei de Ação Civil Pública que trata do tema. E vejam só, destaquei no slide que a relevância social dos direitos, a indisponibilidade do interesse público conduzem a esse entendimento de que a desistência do processo coletivo exige motivação. Artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por uma associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Pode ter desistência? Pode. Mas se houver uma desistência infundada, tá? Sem fundamentação, ou abandono, simplesmente o abandono da ação por uma associação, ou o Ministério Público ou outro titular vai assumir a titularidade ativa. Observem que o tema já foi cobrado pela VUNESP, tá? Em prova de procurador. Vou ler aqui a assertiva rapidinho para vocês. O processo coletivo é formado por diversos princípios básicos, que são suas linhas mestras. Dentre eles, existe o que afirma não depender a demanda coletiva da vontade das partes, mas sim da necessidade social de sua propositura. Esse é o princípio da indisponibilidade da demanda coletiva. Perfeito. Vejam só, o autor de uma ação popular, ele não precisa consultar outras pessoas para ver se elas têm interesse naquela demanda. O interesse é social. Tá? Esse autor popular ou qualquer outro legitimado ativo pode ingressar com a ação em razão do interesse social envolvido. E lembrem, olha que é a interdisciplinariedade, direito administrativo, o princípio da indisponibilidade do interesse público. E se o Ministério Público, por exemplo, ou outro legitimado entrar com a ação, ele só pode abrir mão dessa ação
se houver motivação. Esse princípio está presente não só no processo de conhecimento, mas no de execução também, e muito mais forte. A indisponibilidade na execução coletiva, ela é absoluta. Tá? A gente viu que no processo de conhecimento, se houver motivação, pode haver desistência. Aqui não. Se houve uma ação coletiva julgada procedente, o Estado tem o dever de executar aquela sentença, né? E eu vou trazer para vocês, eu vou voltar com um slide na tela, duas disposições da Lei de Ação Popular e da Lei de Ação Civil Pública que pode confundir o candidato em prova, que é a cara de pegadinha de prova. Aluno meu não vai errar, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá? Lei de Ação Civil Pública. Observem a diferença. 60 dias de trânsito em julgado da decisão condenatória na ação civil pública não apareceu legitimado para executar, o Ministério Público tem a obrigação de executar aquela sentença. Então, na ação civil pública, a obrigação de execução pelo Ministério Público só surge após 60 dias do trânsito em julgado da decisão condenatória. Qual a diferença em relação à ação popular? O MP é obrigado a executar também se o legitimado ativo não o fizer? Sim. Mas aqui, seja em relação à execução definitiva, ou seja, com trânsito em julgado, seja na hipótese de execução provisória. Por quê? O dispositivo, que é o artigo 16 da Lei de Ação Popular, diz que 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, então não fala em trânsito em julgado, fala em publicação da sentença, surge a obrigação de execução nos 30 dias seguintes. Vamos lá? Temos a sentença condenatória em ação popular. 60 dias após a publicação dessa sentença, o autor popular não apareceu para executar a decisão, o Ministério Público é obrigado a fazer em 30 dias. 30 dias após essa data. Então, memorize aí a ação civil pública, 60 dias do trânsito em julgado. Ação popular, 60 dias após a publicação da sentença, e o Ministério Público tem mais 30 dias para executar. Perfeito? Continuando. Princípio bem interessante agora, porque já foi cobrado em prova e vários candidatos se confundiram. Não taxatividade da ação coletiva. A Lei de Ação Civil Pública fala que todos os direitos difusos e coletivos podem ser tutelados por meio da ação civil pública. A lei fala em todos os direitos difusos e coletivos, mas se a gente fizer uma interpretação sistemática, a gente vai incluir aqui os direitos individuais homogêneos também. Perfeito? Então, vejam. Todo e qualquer direito coletivo, difuso, individual, homogêneo, pode ser tutelado via ação civil pública. Vou trazer para vocês uma questão de prova VUNESP. Tá? Slide aí na tela para vocês. Prefeitura de Itapevi, concurso para o cargo de procurador municipal. Esse princípio preza pela observação e conhecimento do conteúdo, e não somente da forma, já que essa não deve aniquilar aquela. O princípio do processo civil coletivo mencionado é doutrinariamente chamado de princípio da não taxatividade. Por que eu grifei ali processo civil coletivo? Porque o candidato desatento não observou e marcou a outra alternativa que a banca trouxe. Instrumentalidade das formas. Viu ali o conhecimento do conteúdo e não da forma, vou marcar a instrumentalidade das formas. Calma, leu o enunciado. Processo civil coletivo. Mas, professor, o que é que tem a ver a não taxatividade com não observar apenas a forma? Justamente porque qualquer tipo de tutela, são admitidas, na verdade, como eu destaquei aí no slide, quaisquer formas de tutela para dar efetividade aos interesses coletivos. Assim como qualquer ação é apta a defender esses direitos. É possível, inclusive, que no mesmo processo coletivo sejam protegidos diversos direitos. Né? Então, a mesma situação é um direito difuso, coletivo e individual homogêneo. Pode gerar esses três tipos de direitos. E aquela mesma ação pode tutelar. E daí a gente tira o seguinte princípio, o da instrumentalidade da tutela coletiva, né? Ou também chamado de máxima amplitude do processo coletivo. A tutela coletiva ela pode ser obtida por diversos tipos de provimento.
diversos tipos de ações, diversos tipos de procedimentos, e a própria legislação traz isso, como eu citei aquele dispositivo. O artigo 83 do CDC também fala que para defender essa gama de direitos coletivos, né, lato sensu, são admissíveis todas as espécies de ações. E como eu falei, pode-se acumular, né, ações no mesmo processo, o STJ já disse isso. Vamos falar de outro princípio, a gente está quase finalizando aí o primeiro bloco de aula, princípio da ampla divulgação da demanda. Existe algo importado do direito norte-americano, que é notificar o máximo possível de pessoas acerca da tramitação da ação coletiva. Eu vou voltar aqui para vocês o slide para a gente estudar o artigo 94 do CDC, que diz o seguinte: proposta a ação será publicado um edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Enunciado 620 do FPPC diz que o ajuizamento e o julgamento de ações coletivas serão objetos da mais ampla e específica divulgação e publicidade. É importante que a gente notifique o máximo possível de pessoas acerca do ajuizamento da ação coletiva. A gente vai estudar mais à frente que, diante de uma ação coletiva, o autor da ação individual, que trata do mesmo tema, pode pedir a suspensão, né, dessa ação, se ele quiser que os efeitos da coisa julgada coletiva lhe beneficiem. Mas como é que o autor individual vai ter conhecimento daquela demanda se não foi dada ampla publicidade? Por isso que o ordenamento jurídico vem com essas disposições para dizer: ajuizado uma ação coletiva, vamos dar máxima amplitude, vamos publicar, né, vamos divulgar. E desse princípio a gente traz outro, o de informação também aos legitimados. Quando o juiz está diante de uma demanda que ele identifica que é um litígio coletivo, o juiz ele tem que comunicar à Defensoria Pública, ao Ministério Público, para que eles promovam as devidas ações coletivas. Então, há também o princípio da informação relacionado não mais aos cidadãos, mas aos legitimados ativos previstos em lei. Vamos finalizar com mais alguns princípios. Primeiro deles, o da maior coincidência entre o direito e sua realização. Quando a gente estuda o processo civil individual, a gente vê o seguinte, que é possível que o juiz conceda a tutela específica, né? Então, eu sofri um dano, o meu vizinho, com a construção que fez, derrubou determinada parte da minha casa. Eu posso requerer a tutela específica, que ele reconstrua a parte da casa que foi derrubada, certo? Se não for possível, o juiz pode converter isso em perdas e danos, determinar que ele me indenize. Ele pode dar provimento de modo a determinar providências que asseguram um resultado prático equivalente a essa tutela específica. No processo coletivo, não. A gente está lidando aqui, e aqui eu vou puxar o gancho para outro princípio, com a reparação integral. Então, deve ser concedida a tutela específica para reparar esse dano coletivo. Então, o pedido condenatório, inclusive, é quase um pedido implícito, diz a doutrina. Porque se o juiz identifica, por exemplo, na ação popular, que é nulo aquele determinado ato, além de declarar a nulidade, ele pode condenar os responsáveis a indenizar o prejuízo. Tá? Então, a condenação é quase um pedido implícito aí. Vejam só, a gente vai encerrar esse bloco, né, terminando aí todos os princípios, e nos encontramos no próximo para falar do objeto do processo coletivo. A gente vai conceituar direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, e já dá início ao estudo da ação civil pública. Tá certo? Então, nos encontramos no próximo bloco.